Bom, vamos... Minha ideia agora é fazer uma mudança mais teórica, abordar a questão que eu coloquei do começo, que a gente tinha que ter uma generalização dos objetos e dos integrandos. Quer dizer, os objetos a gente criou C de B em Rn, B é um bloco em RK, isso é um objeto k-dimensional em Rn, eventualmente degenerado, com bicos, coisas assim. Na verdade, a gente vai somar objetos desse tipo. Somar significa emendar. Então, a gente vai somar múltiplos inteiros desses caras. Tem um sinal menos que significa uma mudança de orientação, mas... Então, vamos dizer, uma cadeia, vamos supor assim, que C, J igual a 1 até um certo L, né, de BJ, que podem ser blocos diferentes, né? Então C igual a somatório de J igual a 1 até L de NJ, CJ é o que a gente chama de uma cadeia. Exemplos, os primeiros exemplos que aparecem são, por exemplo, você pega um quadrado ou um bloco mesmo, né? Então faz uma... Quando você vai pegar um bloco, o bordo dele, você quer que seja isso aqui assim. Então, naturalmente, você tem tem esse daqui e esse daqui, e aí você soma esse, mais esse, menos esse, e diz que isso é o bordo do cara. Não é soma de vetores. Quando você vai fazer o bordo de um cubo, você tem 6 faces. Quando você faz o bordo do cubo parametrizado, você tem as 6 faces parametrizadas, né? Então, imagino que isso aqui, tudo bem. Agora, a questão são os integrandos, né? Porque a gente tem os campos de vetores, as funções escalares, então, agora a questão... Talvez começar lembrando que o determinante, né, uma maneira de pensar o determinante no começo é pensar assim, bom, eu tenho N vetores em Rn e eu tenho que atribuir uma espécie de volume a eles. Então você começa lá dando propriedades, né, que é vamos dizer, o volume vai ser uma coisa que vai ser linear em cada coordenada, mas que vai ter que ter um sinal para a álgebra ficar mais simples, né? E esse sinal muda quando muda a ordem dos vetores. No final, isso que você define, né? Então, o análogo disso seria você pegar K vetores, né? V1, VK, em Rn, e querer associar a eles uma espécie... Na verdade, não um volume k-dimensional, uma área k-dimensional, mas alguma coisa que tenha a ver com isso. Pode ser uma área k-dimensional, mas um análogo disso, então, seria, né, uma coisa assim, e ômega teria que ser alguma coisa de Rn elevado a K em R, e ômega teria que ser K linear alternada. O que significa isso? É a mesma coisa que o determinante, né? É linear em cada entrada, cada um dos vezes, e mudando a ordem, muda o sinal. A ideia é o quê? Que quando você tem
um objeto k-dimensional aqui, esse bicho está parametrizado. Então você pegou um pedaço infinitesimal aqui, vamos dizer assim, as variáveis aqui T1, T2, então aqui dt1 é 1, dt2 é 2, aí isso gera alguma coisinha aqui, e você tem aqui o dt1, aqui é φ, que parametriza o bicho, dρφ, dρt1, que é a imagem do E1 pela derivada, né? E aqui dt2, dρφ, dρt2. E aí medir esse negócio, ou medir alguma coisa que tem a ver com a área aqui, seria dar uma forma. Quer dizer, se você tiver agora, digamos que essa φ vai do seu bloco B em Rn. Vou botar um no aberto ômega, né? Ômega, não precisa ser no Rn todo, você está aqui assim, tem um ômega, caiu aqui dentro. Supõe que você tem, não uma forma aqui, mas uma coisa assim, um ômega, do ômega todo, eu vou usar essa notação, AK de Rn, que a cada x aqui associa ômega de x. O que é ômega de x? É um bicho desses. Então, aí você pode calcular, está aqui o ponto T, está aqui φ de T igual a x, e você pode então calcular ômega de φ de T nesses caras aqui, né? Em dρφ, dρt2, dρφ, dρt1, dρt2, um instantinho. Oi, estou dando aula. Tá, vamos dizer aqui calculado em T, vou botar o dt1, dt2 para fora por causa da linearidade, né? E isso daqui seria o elemento infinitesimal da coisa que você está calculando. Quando a gente, nessa situação, esse ômega aqui é o campo de vetores. O exemplo aqui seria, você tem o campo F de ômega em R3, e aí o ômega F de x calculado em V1, V2, quer dizer, isso aqui para cada x dá um cara que você calcula em 2. Vai ser igual ao F de x escalar V1 vetorial V2, que também é a mesma coisa, né, que é o determinante de f de x, V1, V2. Então você pode olhar para um campo de vetores como uma forma bilinear alternada que está sendo dada em cada ponto. E quando você calcula o fluxo do campo de vetores, você está calculando a integral dessa forma. A diferença é que, bom, campo de vetores, você não sabe, vamos dizer, se você tiver em Rn, o campo de vetores, isso aqui dá para fazer com n-1 vetores em Rn, mas não com k vetores em Rn. Enquanto que essa ideia geral da forma aqui funciona em todos os casos. Então, a gente tomaria isso como integrando, né, e começaria a pensar em termos de formas. Tudo bem até aqui? Assim? Bom, aliás, isso aqui, vamos fazer os exemplos em R3, né?
Então, sempre uma zero forma é uma função escalar. Uma unforma é uma transformação linear. Uma unforma simplesmente pega um vetor e associa ele a um número, e isso é linear. Então, é a transformação linear do espaço em R. Então, se você tiver em R3, uma unforma, ômega, vai ser sempre o quê? Ômega calculado em V vai ser sempre dado como produto escalar de um certo vetor por V. Você escreve na base canônica, quer dizer, ômega de V vai ser A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, e isso é igual a A1, A2, A3, escalar V1, V2, V3. Chama esse cara aqui de F, e é sempre produto escalar por um vetor. Uma 2 forma, vamos ver o que é uma 2 forma, né? Você pega ômega e calcula em UV. Então, isso aqui vai ser ômega de U1 é 1, mais U2 é 2, mais U3 é 3, V1 é 1, mais V2 é 2, mais V3 é 3. Bom, é a mesma coisa do determinante, só que em vez de ter 3, tem 2, né? Como a forma é alternada, quando você tiver dois caras repetidos, dá zero. Trocou a ordem, troca o sinal, dá zero. Então, isso aqui vai dar U1. Você vai ter aqui, ó, com E1, E2. Aliás, vamos fazer assim. Vamos fazer dessa maneira, fazer assim um pouco. Você vai ter ômega de E1, E2, aí isso vai multiplicar U1, V2, mas também tem menos U2, V1, né? Mais ômega de E2, E3, multiplica o 2 V3 menos o 3V2, e mais ômega de E1, E3 com o 1V3 menos o 3V1. Não custa nada, né, observar que isso aqui é a área com sinal da projeção no plano do E1, E2, esse no do E2, E3, e desse do E1, E3, e que isso pode ser escrito, né, isso aqui é igual ao produto vetorial de U1. Você pode botar assim, né? U1, U2, U3, V1, V2, V3. Aí quem multiplica essa área aqui essa daqui menos, né? Vamos botar aqui assim, ômega de E3 é 1 aqui, para ficar com o sinal certo, né? E na outra é 2, é 3, né? Então, isso daqui, né, se você chamar esse cara daqui de... Esse cara com essas três coordenadas, vamos chamar aqui de A1, A2, A3, né, isso aqui é o produto vetor, isso aqui é F, escalar, U, vetorial V com F,
A1, A2, A3. E, bom, uma forma trilinear vai ser um múltiplo do determinante. Então, por isso que deu para viver até agora com vetores. Entendeu? Porque a forma linear é dada por um vetor e a forma bilinear também. Na verdade, ó, se você abrir uma janelinha assim, né, Rn, A1 forma vai ser, sempre ela vai pegar o vetor V e vai levar no produto escalar por um certo V. E a N-1 forma, ela sempre pode pegar os vetores V1, Vn-1 e levar no determinante, vou botar assim, de F com V1, Vn-1. Você pega um vetor F, faz esse determinante, isso é linear e alternado em cada uma dessas entradas aqui. E fazendo essencialmente essa mesma conta aqui, você vai ver que toda N-1 forma em Rn vai ser dada assim. Só que quando N é maior que 3, entre 1 e N-1 tem coisas. Então, por isso que não dará para ficar só com vetores. Tá? Essa é a ideia de forma. Em geral, também se você fizer essa conta aqui, você vai ver que toda K-forma em Rn consiste no seguinte, ela é uma combinação linear dos determinantes das projeções vamos dizer, você tem N vetores, né? Então você tem as combinações de N, K, K vetores que formam espaços coordenados K-dimensionais. Então você pega K vetores, projeta num desses espaços, pega o determinante, isso é K linear e alternado. E toda forma K linear alternada é uma combinação linear disso. Estou dizendo o seguinte, né, que se você fizer uma forma K linear alternada em Rn, tem uma maneira tradicional de criar esses caras que são o seguinte: você cria as formas dxj. dxj significa pegar a jésima coordenada do vetor. E aí você faz isso aqui, dx, vamos fazer só, vou fazer um exemplo, né? dx1, dx3, dx7, dx8, num R qualquer coisa maior ou igual a 8. O que é isso quando você pega nos vetores, vou chamar de V, né? V1, V2, isso aqui, V3, V4. Isso é uma forma tetralinear. O que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar cada um deles, vai projetar. Esse cara tem, digamos, ele tem 8 coordenadas. Você vai pegar as 4 coordenadas correspondentes a isso aqui. Então você vai pegar o V11, o V31, o V71 e o V81. Depois vai pegar o V12, o V32, o V72, o V82,
depois o V13, o V23, o V73, o V83, o V14, V... E aqui por que eu botei V23? V33, né? V34, V74, V84 e pega o determinante. Significa o quê? Você projetou cada um desses vetores no espaço formado por E1, E3, E7 e E8. E considerou que nesse espaço a ordem dos vetores era essa. Se eu trocasse aqui, pegasse aqui 3 com 1, eu botaria V13 primeiro e V31 primeiro e V11 depois. Quer dizer, trocaria essas duas linhas aqui. E aí trocaria o sinal desse determinante. Então, isso aqui é igual a esse determinante. E, de maneira geral, uma forma K-linear alternada em Rn é uma combinação linear de todos esses caras, mas não todos, né? Porque, vamos dizer, a ordem importa, mas ela só muda o sinal. Então, na realidade, você só precisa pegar as combinações KK dos N vetores da base de Rn e fazer esses caras, botar na ordem crescente ou na ordem circular, alguma coisa que você queira. Tá legal? Então isso vai ser... E bom, uma forma K-linear alternada no aberto significa que para cada x do aberto você vai dar uma forma K-linear diferente, ela está variando. E aí quando passar um bicho K-dimensional, você integra esse bicho aí. Dá um trabalhinho, mas o resultado importante, né, que a dimensão do espaço das formas K-linear alternadas em Rn, esse cara daqui também, ele é mais tradicionalmente notado assim, lambda K de Rn. Eu não sei por que eu peguei essa notação e continuo usando. A dimensão desse cara é exatamente a combinação de NKK. Caso particular, as formas N lineares alternadas em Rn formam um espaço de dimensão 1, por isso que todas são múltiplos determinantes. Tem um produto exterior que é simples de definir dessa maneira. Ele tem uma definição intrínseca, mas tem uma maneira simples de você fazer, né? Você faz aqui o dx1, dx3, se você multiplica isso pelo dx7, dx4, dx1, é só tirar o parênteses, faz isso e pronto. Essa é a definição do produto exterior. E aí você faz esse produto ser distributivo e pronto. Então, quando você faz uma combinação linear de coisas assim, multiplica por outra combinação linear, você multiplica usando a distributividade e pronto. É claro que é meio feioso dar uma definição assim que depende do sistema de coordenadas, mas é a maneira mais simples, talvez, de ver. Um caminho para generalizar isso um pouco é o seguinte, é você pensar, não vou me estender muito aí, mas pensar o seguinte, imagina que você tem formas lineares, né? F1
FK, formas lineares em Rn. Cada uma delas é uma transformação linear de Rn em R. Você pode dizer que cada uma delas dá uma certa dimensão do objeto. Você aplica ela. O vetor é uma coisa n-dimensional, então ele é caracterizado por n coordenadas. Quando você aplica uma forma linear nele, ele te dá um número. É como se te desse alguma dimensão do vetor. Então, o produto exterior dessas coisas aqui, F1, FK, é uma forma K linear alternada que faz o seguinte: pega os vetores, pega V1, VK, e de cada um deles, olha, o V1 você tem o F1 em V1, o F2 em V1 até o FK em V1. Olha como se o V1, em vez de ser um elemento de Rn, ele é um elemento de Rn, ou de alguns, na verdade pode ser de um espaço qualquer, dimensão qualquer, mesmo infinita. Você olha para esse cara, o que você conhece dele são essas K características aqui. Então, ele, para todos os efeitos, para você, ele é esse vetor aqui. Isso é tudo que você sabe dele. Então, como se você tivesse uma maneira de projetar ele em RK, e ele virou um vetor de RK. Da mesma forma, você faz aqui F1 VK, FK VK, e agora você tem K vetores em RK. E pega o determinante, isso aqui é isso. Então, essa definição que eu dei aqui é um caso particular dessa aqui. Tem aí um trabalho algébrico a fazer, ver que essas coisas, vamos dizer que esse produto aqui vai... Porque imagina que uma forma dessa seja combinação linear de outras duas. Então, o resultado não é difícil ver, né? Porque vai mexer. Né? Por exemplo, se a FK for combinação linear de outras duas, essa linha aqui vai ficar combinação linear das linhas correspondentes. Então, vamos dizer, esse produto vai ser linear em cada entrada aqui também. Bom, isso é só, então, na verdade, uma mudança de nomenclatura, as formas têm uma coisa legal, assim, que elas são fáceis de transportar. Bom, vou definir a integral, né? Eu já defini, mas não defini. Então, vamos definir, né? Então, imagina isso, que você tem ômega aberto em RK, em Rn, ômega de ômega em AK de Rn. Isso aqui, então, vai ser uma forma K linear alternada em cada ponto. Observe, então, que esse espaço aqui é um espaço vetorial de dimensão finita. Então, aqui faz sentido você falar em continuidade. Na verdade, uma K-forma é dada por combinação de NKK coordenadas. Se elas variarem continuamente, essa forma variará continuamente. Então, pode falar aqui em C0, C1, o que você quiser, né? E digamos que você tem uma C de B em ômega, uma C1, onde B é um bloco em RK. Então, a situação é exatamente a do desenho aqui, ômega,
Está aqui o bloco B, está aqui a C, e aqui tem a ômega. Então, nossa definição é, caso isso faça sentido, a integral sobre C de ômega vai ser igual à integral sobre B de ômega de C de T, calculado em C' de T é 1, C' de T é K. Onde isso aqui são as derivadas parciais. Né? Quer dizer, aqui você vai ter esse bicho aqui, T, C de T, C' de T é 1, C' de T é 2. Então, isso aqui é a definição da integral. Se C é igual a somatório de NI e CI, integral sobre C de ômega vai ser somatório em I da integral sobre C de NI, integral sobre CI de ômega. Né? Bom, tem uma coisa legal que é o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui um certo A, um certo B, esse cara daqui está em Rn, esse daqui está em Rm, e aí você tem aqui uma C, transforma esse cara para cá. Só que aqui você tem uma φ de classe C1. Então você pode trazer para cá e fazer isso aqui, né? φC. φC é exatamente isso, né? φC de T é igual a φ de C de T. Se C for uma coisa assim. Se C é igual a somatório de NJ, CJ, então φC é igual a somatório de NJ, Φ bola CJ. Né? Então, observa o seguinte, se eu tenho uma ômega aqui, faz sentido eu calcular a integral sobre φC de ômega. Você veio parar aqui. Mas, se a gente fizer essa conta, essa integral aqui, integral sobre φC de ômega é igual à integral sobre B de ômega de φ de C de T, calculado em φ' de C de T, C' de T é 1, φ' de C de T, C' de T é K. dt1 dtk. Mas aí, olha só, se eu olhar para esse bicho daqui, vamos olhar para esse aqui de uma maneira mais abstrata assim, aqui tem um C de T, aqui tem um X igual a φ de C de T. Então, vamos olhar para esses caras aqui como sendo V1, VK. São os vetores que estão aqui. Quer dizer,
Se eu pego, aplico C, o C' de T é 1, o C' de T é 2, o C' de T é K. Então aqui, vamos chamar esses caras de V1, VK. Isso daqui, ó, é ômega de X, filhinha. Vamos chamar esse cara aqui de C de T igual a U. Filhinha de U, V1, filhinha de U, VK. Tá? Olhando assim, é mais claro o seguinte, isso é linear nesses caras, em V1, VK. O que eu quero dizer é que tem uma coisa simples aqui, nesse quadro. Está aqui o A, está aqui o B, está aqui o U, está aqui o X, que é φ de U. Eu tenho aqui os vetores V1, VK. Aí a φ me traz esses caras, eles vêm virar aqui o filhinha de U é 1, filhinha de U é K. E aqui eu tenho a ômega. Então aqui eu posso calcular ômega de X em filhinha, o X, vou botar o φ de U aqui, né? Ômega de φ de U, em filhinha de U é 1, filhinha de U é K. Isso é linear nesses caras aqui. Então esse bicho é uma forma K linear que eu posso definir aqui e posso chamar isso aqui de φ estrela. Ômega em U calculado. Aqui eu botei E1, mas é V1, VK, né? Quer dizer, eu posso dizer que isso aqui define uma forma K linear alternada aqui. É meio uma bobagem algebricamente, assim, mas isso daqui, ó, então, essa integral aqui é igual à integral sobre B de φ estrela ômega em C de T, calculada em C' de T é 1, que é a integral sobre C de φ estrela ômega. Quer dizer, aparece aqui uma coisa que com campos de vetores não é tão evidente, que é o seguinte, eu tenho um integrando aqui e tenho um objeto aqui. Aí tem uma função φ que me traz o objeto para cá e eu integro aqui. Só que esse mesmo processo pode ser visto de uma maneira inversa. Em vez da φ trazer o objeto para cá para eu integrar aqui, ela puxa de volta o integrando para cá e a integral se dá aqui. Então esse cara daqui, né, o φ estrela ômega, né, é o chamado pullback. Agora acho que ele não... Agora eu não me lembro se ele tem dois L's quando junta ou não. É o pullback de ômega pela φ. Por algum motivo ele não ganhou nome em português, ficou conhecido como pullback mesmo. Tá? Então isso aqui é uma coisa que
não é tão claro isso. Dá para fazer usando a adjunta da transformação linear e tal, você pegar um campo de vetores aqui e dizer que quando você tem uma φ aqui assim, ela traz o campo de vetores de volta para cá. E aí um processo de integração assim pode ser trazido para cá. Mas isso é uma coisa bastante útil e que é bastante simples com formas. Isso é uma fórmula, né? Quer dizer, a fórmula... Se a gente notar assim, ó, eu gosto de usar essa notação, integral sobre C de ômega, notar assim, isso porque tem uma certa... em geral, aqui a gente usa para ser só escalares inteiros, né? A gente só multiplica cadeias por números inteiros. Mas é fato, né, de que, vamos dizer, isso tem uma linearidade em C e tem uma linearidade em ômega. A integral é linear em ômega. Se a gente usar essa notação, né, isso que a gente acabou de escrever aqui, né, está evidenciando a seguinte coisa. Quando você tem aqui A aberto em Rn, B aberto em Rm, φ de A em B, C1. Então, φ leva cadeias em A em cadeias em B. Quer dizer, se eu chamar de C, K de A as cadeias em A e CK de B as cadeias em B, eu posso dizer que tem a φ funciona assim, né? Ela C em φC. Ao mesmo tempo, né, ela traz você tem φ traz formas em B para formas em A. Quer dizer, se você chamar de... Acho que eu vou chamar de C, K aqui em cima, em B, aqui são K formas em B, K formas em A, você tem a forma ômega, tem φ estrela ômega. E essa notação aqui, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que a integral sobre φc de ômega é igual à integral sobre C de φ estrela ômega. Com essa notação, isso significa que φc ômega é igual a C φ estrela ômega, o que meio que explica essa notação aqui. Já viram antes em álgebra linear. Ela vai aparecer... olha onde ela vai aparecer mais. Os teoremas que a gente tem, teorema de Stokes, teorema da divergência, eles dizem que a integral sobre o bordo de C de ômega é igual à integral sobre C de d ômega. Nessa notação, eles dizem
o que de certa forma explica esse D redondo aqui, que não é a inicial de bordo em nenhuma das línguas que a gente costuma usar. Então você começa a ter um exercício, mostrar o seguinte: se você fizer o bordo de φC, isso é igual a φ do bordo de C. Quer dizer, quando você leva C pela φ, o bordo do que você tem lá é exatamente o bordo de C elevado pela φ. Não tem nada muito misterioso, é só fazer a conta. O que significa que, né, por essa fórmula aqui assim, ó, que se você fizer a integral no bordo de φC de ômega, isso daqui é a integral em φ do bordo de C de ômega, que é igual a integral sobre o bordo de C de φ estrela ômega, que é igual, bom, a integral sobre C da derivada exterior de φ estrela ômega. Não sei se está saindo ali na... Eu vou fazer aqui em detalhe. Com essas coisas aqui, né? Imagina que você vai fazer a integral de ômega sobre o bordo de φC. Bom, por um lado, isso aqui é igual, vou fazer, isso aqui é igual a integral sobre φC de d ômega, usando os nossos teoremas, onde se aplicarem, vale isso daqui. E isso daqui é igual a, pelo que a gente acabou de ver, a integral sobre C de φ estrela de ômega. Por outro lado, isso daqui é igual, se eu fizer essa operação antes, né, isso é igual a integral de ômega sobre φ do bordo de C, quer dizer, aplicando o exercício antes. E isso daqui é igual a integral sobre o bordo de C de φ estrela ômega, que é igual a integral sobre C de D o que significa que você tem aqui uma fórmula, né, de comutatividade, né? A derivada de φ estrela ômega é igual a φ estrela da derivada de ômega. Isso deve ser... Tem um detalhe interessante aqui, que é o seguinte, para φ fazer sentido, para φ estrela fazer sentido, né, você precisa, é básico aqui, que você possa levar cadeias que são C1 em cadeias que são C1. Então, a φ ser C1 é importante. Para definir a φ estrela, então, basta que a φ seja C1. Então, se a ômega... imagina que você está num contexto bem clássico, né? Se a ômega for C1, ela tem a derivada
né? Tem rotacional, tem divergência e tal, então tem essa derivada exterior aqui. Então, se a φ for C1, isso aqui faz sentido. Mas se a ômega for C1 e a φ for C1, você repara que na fórmula que define a φ estrela, né? Φ estrela ômega de C em V1 VK, isso é igual a ômega de φ de C. Vamos botar aqui de x, né? Ômega de φ de x, né? Aplicado em filinha de xV1, filinha de x VK. Então, a ômega sendo C1 e a φ C1, para derivar esse bicho aqui, tem um problema, porque tem a derivada da φ aqui, então você teria que derivar a φ de novo. O que significa que esse lado daqui pode estar comprometido, embora esse aqui não esteja. E o interessante é que trocando, se a gente definir a derivada de alguma outra maneira melhor, a gente não vai precisar derivar aqui, e isso aqui vai valer, mesmo que a φ seja só C1. Bom, aliás, acho que vale a pena, né, a gente pegar os nossos teoremas e traduzir em termos de formas. Então, deixa eu... Porque também essa tradução em termos de formas revela uma fórmula de derivação surpreendentemente simples e geral, eu diria até mágica. Vamos começar pelo teorema de Kelvin, né? Então a gente tem ômega aberto em R3, F de ômega em R3, vamos botar aqui C1, C de B em ômega C1 também, B bloco em R2. E aí o nosso teorema diz que a integral sobre o bordo de C de F é igual à integral sobre C do rotacional de F. Então vamos pensar, aqui é uma integral de linha, então vamos pensar que o F, né, tem a forma ômega F de x aplicado no vetor V é igual a f de x escalar V. F é F1, F2, F3. Isso se traduz assim, né? A forma ômega F de x é igual a F1 de x dx1 mais F2 de x dx2 mais F3 de x dx3. E, nesse sentido, a integral de linha, integral sobre bordo de C de F, né, vão ser 4 integrais, né? Mas tipicamente, vamos pensar numa linha qualquer, né? Vamos pensar assim, uma função gama, aqui em ômega. Então, integral sobre gama
de f vai ser igual a integral de a até b de f1 de gama de t. Isso aqui vai ser vou escrever assim, de ômega f vai ser igual a integral de a até b de ômega f de gama de t aplicado em gama ponto de t dt, que vai ser integral de a até b de f de gama de t, aliás, de f1 de gama de t. Aí o dx1 vai pegar o gama 1 ponto de t mais f2 de gama de t, gama 2 ponto de t mais f3 de gama de t tudo isso aqui dt. Se você pensar assim, né, que o gama, se você pensar que na verdade o gama 1 é igual a x, o gama x1, o gama 2 é igual a x2, o gama 3 é igual a x3, essa notação aqui faz muito sentido, né, porque gama 1 ponto dt vai ser dx1 dt, que é igual a dx1. Então, isso aqui, dizer que isso aqui é integral sobre gama de f1 dx1 mais f2 dx2 mais f3 dx3, vamos botar aqui o gama, vamos botar aqui gama j dxj, cada um deles vale isso. Então, essa notação aqui, traduzida assim, faz todo sentido. Bom, de qualquer maneira, isso daqui isso aqui é igual a integral de a até b de f de gama de t, escalar gama ponto de t dt. Na verdade, a gente está voltando, porque na definição de derivada, a derivada de uma função de R3 em R é uma forma linear. Em cada ponto ela é uma forma linear, que usando o produto escalar a gente interpreta como um vetor. Quer dizer, o gradiente é uma interpretação vetorial da derivada. Aqui a gente está voltando à definição básica. Bom, então, paguemos isso. Agora, quem é o rotacional de F? Ele tem lá suas coordenadas. Mas ele, vamos dizer assim, que o rotacional de F seja igual a uma coisa com 3 coordenadas, né? Vou chamar assim, A1, A2, A3. A forma correspondente a esse cara daqui, a forma ômega correspondente ao rotacional de F, é a forma bilinear alternada aqui, né? Essa calculada em x, calculado nos vetores, vou botar aqui, UV, vai ser o quê? Bom, por um lado é o rotacional de F em x, escalar, produto vetorial de U por V. Por outro lado, bom, isso aqui é A1, A2, A3, U1, U2, U3, V1, V2, V3, que é igual a
botar assim, A1. Essa forma, isso aqui, ó, é o dx2, dx3, né? Depois, menos A2, ou mais A2, dx1, dx3, dx1, A2 de x, e mais A3 de x, dx1, dx2, tudo isso aqui aplicado em UV. Quer dizer, quando eu pego o dx2, dx3 em UV, eu pego esse determinante aqui. Quando eu pego o dx3, dx1 aplicado em UV, eu pego menos esse determinante aqui. E assim nos outros. Né? Muito bem. Quem é o A1 mesmo? Agora o A1, bom, vamos ver quem é A1. A1, A2, A3, né? O rotacional de F em X, por sua vez, é isso daqui, né? Eu tenho E1, E2, E3, dρ, dρ x1, dρ, dρ x2, dρ, dρ x3, F1, isso daqui vai me dar dρ F3, dρ x2 menos dρ F2, dρ x1 é 1, mais dρ F1, dρ x3 menos dρ F3, dρ x1 é 2. dρ F2, dρ x3 aqui, tá certo. E mais dρ F3, dρ F2, dρ x1 menos dρ F1, dρ x2 é 3. Caramba, hein? Quer dizer, esse cara aqui é o A1, ele entra aqui. Vamos botar aí, que fazer. Então vamos colocar aqui, né, quem é esse bicho aqui que a gente tem aqui, né? Ele vai ser o dρ F3, dρ x2 menos dρ F2, dρ x3, dx2 certo isso aqui? Não, peraí, esse é o A1. O A2. Bom, espero que esteja certo. Mais dρ F1. dx3, dx1, e mais o dρ F2, dρ x1
menos d-ROM F1, d-ROM x2, dx1, dx2. Esse foi o cara que eu obtive quando eu derivei o meu cara original, que era o F1 dx1 mais F2 dx2 mais F3 dx3, né? Quer dizer, esse cara daqui, essa aqui é a 2 forma, que é a derivada dessa daqui. Tá? Quer dizer, se essa daqui for ômega, essa daqui é d ômega. Digamos que eu derivasse assim, vamos derivar esse cara daqui. O que é a derivada desse? É d-ROM F1, d-ROM x1, dx1, mais d-ROM F1, d-ROM x2, dx2, mais d-ROM F1, d-ROM x3, dx3. Isso tudo é a derivada desse cara daqui. Essa função, a derivada dela é essa. Vamos parar com esse negócio de gradiente agora. Aí, digamos que eu multiplico isso aqui pelo dx1. Né? Ó, tem espaço agora aqui. Digamos que eu derivo esse cara aqui e multiplico pelo dx1. Depois eu pego esse daqui e derivo. Então, isso aqui vai dar d-ROM F2, d-ROM x1, dx1, mais d-ROM F2, d-ROM x2, dx2, mais d-ROM F2, d-ROM x3, dx3, e digamos que eu pego esse cara e multiplico pelo dx2, e mais d-ROM F3, d-ROM x1, dx1, mais d-ROM F3, d-ROM x2, dx2, mais d-ROM F3, d-ROM x3, dx3, multiplicado pelo dx3. Nessa altura, os que estiverem acordados olhando aqui já devem estar boca abertos com o milagre, né? Porque se você fizer esse produto assim, né, esse aqui não tem. O dx2, dx1, então vai ter menos df1, dx2, dx1, dx2. E o d-ROM F1 dx3 vai ter menos ele, ou mais ele mesmo, dx3, dx1. Hã? Não, mas aqui não vai, eu não vou... quando dá menos é porque esse aqui é dx2, dx1 e esse aqui é dx1, dx2. Né? Então aqui foi... Aqui dx2 não tem, dx1, dx2, d-ROM F2, dx1 está aqui. E aqui dx3, dx2 é menos dx2, dx3, esse cara aqui está aqui. Aqui não tem, dx1, dx3, então é menos d-ROM F3, dx1, dx3, dx1 está aqui. E d-ROM F3, dx2, dx2, dx3. É um verdadeiro milagre. Significa que você simplesmente pode dizer assim, ó, deriva esse cara, faz deriva e multiplica. Se o milagre acontecer também, o teorema da divergência, é claro que ele vai acontecer, que eu estou anunciar esse milagre aqui para depois Deus me deixar na mão. E, na verdade, isso vai acontecer em todas as dimensões. É um milagre tão impressionante que as pessoas chegam a acreditar que a derivada é isso. No fundo, é isso.
Então, tá, quer dizer, aqui a gente pode dizer que isso traduzido na linguagem de formas, primeiro, seria que a integral sobre o bordo de C de ômega F é igual à integral sobre C de ômega rotacional de F, mas a novidade, né, é que a gente não precisa passar lá pelo martírio do... Eu, pelo menos, não decoro essa porcaria dessa fórmula do rotacional de jeito nenhum. Toda vez eu tenho que escrever aquele determinante, calcular, errar e tal. Então, você pode fazer aqui linearmente que vai dar certo. No caso da divergência, é mais simples, porque quando você tem o campo G igual a G1, G2, G3. Então, há duas formas associadas a G, a ômega G em UV, vai ser exatamente... você vai ter G3 dx1 dx2 mais G2 dx3 dx1 mais G1 dx2 dx3. Só que a divergência de G é igual a dρ G1, dρ x1 mais dρ G2, dρ x2 mais dρ G3, dρ x3. Então, a forma... isso aqui vai ser uma forma trilinear alternada. Então, isso aqui é simplesmente multiplicar por esse cara, né? É dρ G1, dρ x1 mais dρ G2, dρ x2 mais dρ G3, dρ x3, multiplicado pelo determinante, que o determinante é dx1, dx2, dx3. Agora, se você derivar esse bicho aqui, né, na cara de pau, vamos dizer, se você chamar assim, d ômega G, né, isso aqui é isso aqui em UV. Né? Então, se você fizer d ômega V, simplesmente deriva G, então vai ser dρ G3, dρ x1, dx1 mais dρ G3, dρ x2, dx2 mais dρ G3, dρ x3, dx3 vezes dx1, dx2, mais etc. O que você vai ter aqui? Aqui só importa, esse aqui é dx1, dx2. Aqui só importa esse, porque dx1 tem repetido, dx2 tem repetido. Esse daqui salta duas vezes, né? Então esse aqui vai dar dρ G3, dx3, dx1, dx2, dx3. Depois, quando você pegar esse daqui, só vai interessar a derivada 2. A derivada 2, bom, você pula esse uma vez, outra vez, e aqui vai dar mais dρ G2, dρ x2, dx1, dx2, dx3. E aqui só importa a derivada 1. Então, você vê que derivando, assim, algoritmicamente, você obtém que a derivada desse bicho daqui vai dar esse daqui. Então, vamos ver. Está com cara, né, de que a gente pode fazer assim.
Se o Vitor estivesse aqui hoje, ele ia sair radiante, né? Imagina, né? Você pode definir assim, né? Você pega uma K-forma em Rn, define dessa maneira, deriva algebricamente, dá certinho, e o teorema vai valer. Então temos aqui assim um bocado de... É uma anotação que até... não, vale a pena, eu acho que eu vou passar a adotar essa maneira aqui, né? Vamos dizer, nós estamos vindo não sei, da coisa totalmente geométrica, analítica, para chegar numa coisa algébrica, né? Está tomando uma cara bem algébrica esse negócio. Não, isso vai ser... a gente vai deduzir... Não, porque a gente vai deduzir uma forma geral da derivada para dimensões maiores. Tem a gente tem uma maneira de fazer o mesmo teorema que a gente fez, basicamente com as mesmas ideias e tal, derivando, a gente vai chegar numa fórmula que na hora que a gente traduzir em coordenadas vai dar exatamente isso aqui. Quer dizer, em geral, você vai ter isso, você vai ter uma forma, uma K-forma ômega, né? Então, ômega de x é igual ao somatório de a i de x dxi, onde dxi, né, i vai ser um multi-índice, vai ser uma coisa assim, i1, ik, né, nós estamos em Rn, então esse cara daqui pertence a 1n elevado a k, só que não pode ter dois repetidos aqui. E para simplificar a vida, você pode botar eles em ordem crescente. Então vamos colocar esses caras assim, né? Na verdade, vai ser I1 menor que I2, menor que IK, esse aqui é menor ou igual a n, esse aqui é maior ou igual a 1, e eles são inteiros. Então são todos os possíveis índices colocados já em ordem crescente. Então aí você, isso aqui é uma função escalar, isso aqui é uma combinação linear dos elementos da base do conjunto das K-formas em Rn. Tá? Então isso aqui é uma K-forma em Rn. Aí simplesmente você vai ter isso, ó, d ômega de x vai ser somatório em i de dai de x dxi, onde o dai é somatório de j igual a 1 até n, aqui é n, né? Migrante, né? De dρ ai dρ x1 dx1, vou botar só direto aqui, né? Botei o somatório, para que eu vou fazer isso? dρ ai dρ xj dxj. Aí na hora que você multiplica, né? Isso aqui é assim, na hora que você multiplica, os índices que existirem aqui vão cancelar. E os outros entram aí na ordem. Claro que vai ter, vamos dizer, quando um índice I diferir de um índice J, né, um I desses aqui, diferir de um J por uma só das entradas, né, imagina assim, que você tem um índice A com dx1, dx3, dx5, e um B
com dx3, dx5, dx6. Quando você fizer a derivada em relação a x6 desse daqui, e a derivada em relação a x1 desse daqui, vão dar coisas que vão juntar. Mas, no fim, essa vai ser a derivada. E o teorema vai ser o teorema seguinte, né? Integral sobre bordo de C de ômega é igual a integral sobre C de d ômega. Onde C vai ser uma... essa ômega é uma K-forma, então C tem que ser uma K mais 1 cadeia. É uma coisa K mais 1 dimensional, porque isso é K dimensional, ômega se integra aqui, d ômega vai ser uma K mais 1 forma. Esse é o teorema. Se fosse só por fórmulas, está resolvido. O que eu quero discutir um pouco vamos dizer, eu poderia fazer assim, né? Posso fazer assim, eu chuto essa fórmula e provo esse teorema. Mas eu vou fazer o contrário, eu vou procurar esse teorema e vou chegar nessa fórmula. Uma das razões é que algumas coisas ficam mais gerais. E bom, sei lá, eu quero uma derivada que seja uma derivada, eu quero um quociente de duas coisas que vão para zero. A derivada tem que ter isso, tem que dividir duas coisas que vão para zero. Então, uma das maneiras de fazer essa coisa é a seguinte, pegar aqui em RK, pegar aqui um bloco B, pegar B em RK, então eu estou aqui em RK. Em RK é fácil, eu posso fazer a integral no bordo e dividir pelo volume. Então, eu tenho ômega, uma K menos 1 forma em RK. Então, eu tenho aqui B, bloco, em RK. Então, eu posso fazer a integral sobre o bordo de B de ômega e dividir pelo volume de B. Isso é simples. Eu posso fazer um ponto, pegar um ponto X aqui dentro e olhar para onde isso converge quando B tende a X, de alguma maneira. E chamar isso aqui de uma espécie de divergência de ômega. Até porque essa ômega, como ela é uma K-1 forma em RK, ela vai ser dada por um campo de vetores, isso vai ter toda a cara de integral de superfície, teorema da divergência. Aí, em seguida, quando eu estiver aqui em Rn, estou aqui assim, digamos que eu tenho agora aqui uma C, e esse bicho aqui é K-dimensional em Rn, e eu tenho uma ômega aqui. Então, o que eu faço? Eu acabei há pouco, né, eu descobri uma coisa interessante, que a derivada de φ ômega tinha que ser φ da derivada de ômega. C funciona como uma φ aqui, quer dizer, C é uma função de RK
em Rn. Então eu posso pegar essa ômega que está aqui em Rn e fazer C estrela ômega aqui e calcular essa divergência. E dizer que isso tem que ser esse bicho daqui. E, de certa forma, isso me dá uma definição. Então, vou explorar esse caminho aqui assim. Outra maneira de fazer seria fazer de novo o que eu fiz antes. Né? Pego aqui esse cara e penso assim, esse cara é K-dimensional, então ele tem faces K-1 dimensionais. Aí eu pego essa face andando daqui até aqui, como eu fiz para o Teorema de Stokes, e vejo como é que vai variando a integral aqui no meio e refaço aquele raciocínio todo. Eu defino, né? Quer dizer, eu pego aqui eu tenho K coordenadas, então eu separo a primeira, T1, e aqui eu tenho K-1 coordenadas. Aí eu olho, para cada valor de T1 eu tenho uma coisa aqui, que vira uma coisa aqui, eu faço a integral dessa K-1 forma. Em cada um desses bichos aqui, ela vai variando, ela é uma função de T1. Aí eu derivo em relação a T1 e retorno, integro e tal. Devo ter um teorema aqui também. Então, tem essas duas maneiras naturais de fazer. Posso me divertir com qualquer uma das duas e tentar, vamos dizer, tirar uma fórmula da derivada. Quer dizer, uma definição de derivada. A diferença é a seguinte, ó, aqui eu seguiria, né, dessa maneira aqui, eu seguiria o caminho experimental. Eu estou olhando a variação de ômega aqui assim, derivando já em relação a T1 e fazendo uma conta que no fim já deu certo algumas vezes, vai me conduzir a alguma descoberta. Aqui, essa maneira aqui de integrar no bordo e dividir pelo volume já é uma maneira em que eu já pensei numa nova definição da derivada. Né? Eu já vi o teorema em alguns casos, vi no caso do teorema da divergência que eu podia obter a divergência fazendo isso aqui. Então eu usaria essa experiência e dizer, não, a derivada deve ser isso. Tem uma vantagem, é que nesse processo o teorema de Stokes, o teorema da divergência, é quase que um resultado experimental. Estou lá, ontem eu estava vendo meu filho, vendo no YouTube, tem um canal de um maluco piromaníaco que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, e o cara fica simplesmente com um maçarico botando fogo em tudo que cai na mão dele, garrafa de plástico, um monte de sal, massinha, tal, do que tiver ele bota para ver o que acontece. Né? Então seria aqui um caminho experimental, e ele visivelmente não tem nenhuma teoria, ele vai lá e tal. Então seria o caminho aqui, eu boto fogo na massinha, vejo o que acontece, e o teorema que vai sair daqui é um pouco, não digo mágico, mas é um resultado experimental. Pelo que eu olhei no teorema da divergência, se eu usar essa definição aqui, o teorema é mais ou menos óbvio. Ele é, né, porque quando você faz a integral do campo aqui no bordo, você divide em pedacinhos, né? Então a integral do campo F no bordo de B é igual a somatório em beta da integral de F no bordo
de beta, onde beta são os quadradinhos, porque nos bordos tudo vai se cancelando, né? Você faz assim, então esse aqui é assim, o de cá é assim, 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 e no fim fica só isso. E aí isso aqui, deixa eu escrever com mais espaço, integral sobre o bordo de beta de f. Eu posso botar 1 sobre a medida de beta, vezes a medida de beta, e isso aqui, ó, tende para isso, para divergência. Isso daqui é o dv. Então, qualquer físico vai dizer, isso aqui tende para a integral do limite disso, que é a divergência de f dv. Acabou, isso é a demonstração. Né? A gente pode fazer com um pouco mais de cuidado, mas essa definição, ela traz nela o teorema. Então a gente pode buscar vir por essa definição, porque ela traz o teorema dentro dela. Talvez faça assim. Essa aqui também é super divertida. Qualquer uma delas deve me dar o resultado que eu quero. Essa daqui, ela também traz em si uma definição do que vai ser a derivada. Quer dizer, uma definição diferente da... Né? Repara, esse limite aqui, isso aqui não exige, não fala nada sobre a derivabilidade de ômega. Fala o seguinte, eu tenho uma forma, eu tenho que poder integrar no bordo de B, dividir por isso sempre posso, e esse limite tem que existir. Eventualmente isso pode envolver, no cálculo disso, a derivada de ômega. Mas eu tenho certeza de uma coisa, pensa assim, estou integrando no bordo de um bloquinho. Digamos que é um campo de vetores, então eu integro o campo de vetores aqui no bordo, divido pelo volume e passo ao limite. Se eu mudar o valor do... Vamos dizer, aqui é o ponto x, então o bloquinho vai fechar em x. Esse cálculo todo está pouco se importando qual é o valor do campo F em x. Ele não entra aqui em nada. Até entra, vamos dizer, se o bloco passar por x, o x pode estar no bordo. Até entra, mas o valor do campo F em x não altera em nada o resultado da integral, porque x é um ponto numa integral de superfície. Então, se eu tenho um campo F e esse limite existe para esse campo F, se ele é C1, eu posso pegar esse mesmo campo F, mudar o valor dele em x, dizer, não, agora não é mais esse, é outro. Deixou de ser C1, deixou de ser contínuo. Esse limite continua existindo. Então, essa maneira de definir, ela separa essa derivada aqui da diferenciabilidade. Quer dizer, a diferenciabilidade não é uma condição necessária para a existência dessa derivada, essa derivada exterior. O que ficaria meio mascarado nesse processo aqui. Então, temos esse caminho todo pela frente aqui para generalizar essas ideias. Bom, e aí, meu plano é isso, fazer alguma coisa mais na direção de quando é que eu posso garantir que alguma coisa é derivada de outra coisa, do campo de vetores que é gradiente de alguém, campo de vetores que é rotacional de alguém e tal. E depois voltar nas aplicações, talvez concentrando um pouco mais em aplicações topológicas. Mais ou menos esse é o projeto das próximas aulas. Beleza? Então é isso.